Aleluia! Sou Luiz Silva, estou começando aqui, como já dito, nosso estudo sobre o Natal. Jingle Bells. Natal, a história antes e depois de Cristo. Bom, a gente vai começar aqui, sem muita enrolação, até para dar tempo de planear, a nossa pesquisa. Vamos dar introdução. A introdução dessa apostila, desse livro, desse estudo, diz assim: creio que, assim como eu, a maioria dos brasileiros cresceram esperando chegar a data mais festiva do ano, dia das mesas fartas, músicas e enfeites temáticos, visitas de parentes, presentes e etc. Mas existem outros símbolos poucos revelados que agregam, como sempre, a gente sempre vai estar lendo, revisando e aparecem alguns erros, agregam e baseiam essa festa tão emblemática ao longo dos milênios, que é uma festa milenar, né? Natal, a história antes e depois de Cristo, apresenta um resgate histórico e cultural desde os primeiros registros até os dias atuais. Oficiais e extraordinários, pagãs e cristãs, ou seja, oficiais e extraoficiais, festas oficiais e festas que não são oficiais, pagãs, que vem do paganismo, e juntado à cristã, que hoje é relacionado a uma festa cristã, embora não seja. Mas por que fala o nascimento de Cristo? Primeiro que não tem nada a ver com o nascimento de Cristo, e é o que nós vamos ver aqui, tem mais a ver com o nascimento do solstício, do Deus Sol, do que com o próprio nascimento de Cristo. Foi só uma coisa que veio de lá, antes de Cristo, e depois, se eu não me engano, 400 anos depois, foi introduzido com o cristianismo, para que os pagãos pudessem continuar tendo aquela festa, mas não ligada a outras culturas, mas trazida para uma cultura cristã. E isso a gente vai ver ao longo do tempo. Você deve ter ouvido falar disso aí, mas não tão assim igual a que a gente fez. Nessa pesquisa superficial, não foi uma pesquisa tão profunda, até porque não tem tanto tempo para expressar tanto conteúdo. Quem sabe depois, a gente vai fazer uma pesquisa mais aprofundada. Trazem essa superficial. Apresentamos objetivamente um pouco dos significados de alguns elementos que por si só já nos trazem a sensação de que estamos festejando o Natal. Tenho a certeza de que depois desse estudo básico, você vai enxergar essa data com outras perspectivas. Cada um tem sua própria opinião sobre o Natal, mas nós temos as fontes históricas indiscutíveis. Jingle Bells e Feliz Natal para você e sua família. Luiz Silva, A história do Natal, ou História do Natal. A história do Natal se desenvolveu ao longo dos séculos, envolvendo uma mistura de tradições pagãs, inclusive influências cristãs e costumes culturais. Aqui está uma visão geral da história do Natal. Origens pagãs. Festa do solstício. Antes da era cristã, muitos povos antigos celebravam o solstício de inverno, que ocorre por volta de 21 de dezembro. Veja bem, pegue bem essa data. O solstício ocorria entre 21 de dezembro no hemisfério norte. Essa festa era uma forma de celebrar a renovação do sol, por isso o nome solstício, a renovação da luz solar e a esperança de um novo ciclo de vida. Lembra a simbologia, um novo ano está terminando, um novo ano está nascendo, então o sol está indo, está voltando. Então é aqui, essa festa era uma forma de celebrar a renovação da luz solar, por isso solstício, e a esperança de um novo ciclo de vida.
Um ano está terminando e um outro ano está se iniciando. Saturnália romana. Os romanos celebravam a Saturnália em dezembro. Tudo em dezembro. Se ligou aí? O solstício, 21 de dezembro. Renovação do Sol e a esperança de um novo ciclo de vida. A Saturnália. Os romanos celebravam a Saturnália em dezembro. Uma festa em homenagem a Saturno. Solstício, a renovação do Sol, ou da luz solar. E Saturno, nos romanos, para os romanos, o deus da agricultura. Eis aí a mesa farta, a agricultura. Durante essa celebração, os romanos trocavam presentes. Lembra? Porque aquela árvore de Natal, aquele monte de presente ali embaixo, já está ligando uma coisa com a outra, né? E aqui, cadê o Natal? Cadê Jesus Cristo? Assim, entre aspas. Nenhum, não apareceu aqui. Mas já apareceu aqui 2 elementos. No solstício, a renovação da luz e a esperança de um novo ciclo de vida. Na Saturnália romana, a celebração trocavam presentes, homenageavam o deus Saturno, o deus da agricultura, da fartura, e trocavam presentes, realizavam banquetes e invertiam temporariamente os papéis sociais, ou seja, era um momento em que todos se reuniam, os ricos encenavam ali, trocavam os papéis, eles ensinavam ali a serem pobres, e os pobres ali por um momento, pelo menos por aquele dia ou aquele momento, aquele banquete, eles tornavam-se ricos. Na verdade não era só ali uma encenação, Iuli, os povos germânicos, isso aqui já é na Germânia, nós vemos aqui o solstício, os povos antigos, aqui dá referência à Saturnália romana, e agora o Iuli. Os povos germânicos e nórdicos, vejam bem, grave bem esse nome também, os povos germânicos e nórdicos celebravam o Iuli, Y-U-L-E, uma festa que marcava o solstício de inverno. Olha lá, o solstício de inverno, mais uma vez chegando. Eles decoravam árvores, olha aí, alguma coisa a ver com a árvore de Natal? Tem sim. Eles decoravam árvores perenes, como pinheiros e abetos, com 2 T's. E realizavam rituais para garantir a fertilidade e a prosperidade. Vou ler de novo. Iuli, os povos germânicos e nórdicos celebravam o Iuli, uma festa que marcava o solstício de inverno. Eles decoravam árvores perenes como pinheiros e abetos. E realizavam rituais para garantir a fertilidade e a prosperidade. Aí agora, aqui você já vê que o Natal ele não é uma festa cristã. Ele foi adaptado para o cristianismo, para que as pessoas, os nórdicos, os germânicos, os romanos, entrassem nessa... Foi uma forma de dizer, olha, a festa de vocês, vocês agora, se quiserem se converter ao cristianismo, vocês não podem mais continuar nessa idolatria, nessa festividade. Mas vamos fazer o seguinte, tragam essa festa para cá e a gente vai trazer ela, unificar ela ao cristianismo, ou seja, a Cristo. Ou seja, não é uma festa cristã porque ela não é judaica, Cristo é judeu. As festas judaicas nós vamos ver mais para frente aqui, uma delas é a Páscoa, Então não tem nada a ver com essas festas pagãs, mas foi trazida e o cristianismo abraçou, englobou essas festas e hoje é celebrada. E tanto é que você vê que foi o nascimento de Jesus, mas não existe isso. Segundo os estudos, ele nem nasceu em dezembro, não há registro do seu nascimento. Mas então ele não existiu. Sim, ele existiu. Há registros históricos. E eu deixei bem claro aí na capa, a história
antes e depois de Cristo. Como é que alguém que mudou uma era não existiu? Né? Tantos homens que existiram não mudaram era, mas ele foi o único em toda a era da humanidade que existe a divisão antes de Cristo, ou seja, AC, e depois de Cristo, DC. Então, sendo assim, não tem como dizer, como garantir que seja uma festa cristã. A história nos revela que eram festas pagãs, que o cristão, o imperador cristão, se eu não me engano, Constantino, ele pegou essas festas e, para atrair os pagãos, os romanos, os nórdicos, né, os germânicos, digamos assim, os pagãos, ele trouxe essa festa e colocou uma capa cristã. Resumindo, em resumo é isso. A era cristã, nascimento de Jesus, era de acordo com a tradição cristã, Jesus, deixa eu aqui consertar. De acordo com a tradição cristã, Jesus Cristo nasceu em Belém, na Judéia. De acordo com a tradição cristã, Jesus Cristo nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado do imperador Augusto. A data exata do nascimento de Jesus não é conhecida, mas acredita-se que ocorreu entre 6 a.C. a 4 a.C. A celebração cristã. Os primeiros cristãos não celebravam o nascimento de Jesus como uma festa separada. Veja bem, celebração cristã do Natal. Os primeiros cristãos não celebravam o nascimento de Jesus Cristo como uma festa separada. Em vez disso, eles se concentravam na celebração da Páscoa, que comemorava a ressurreição de Jesus e a saída do Egito. Por que eu digo, aqui foi uma parte que eu acrescentei. Por quê? Porque aqui eles focam na Páscoa, sim, mas a ressurreição de Jesus. Só que a Páscoa, ela era antes de Jesus, mas já era uma celebração judaica, desde quando o povo saiu do Egito para ir celebrar a Páscoa no deserto. Então a Páscoa é uma tradição judaica. E depois de Cristo, passou os primeiros cristãos a celebrar a ressurreição. Passagem, que é a Páscoa, né? Quem conhece já sabe que a Páscoa simboliza a passagem, e ressurreição já está dizendo, ressurgimento. Aí onde você liga a festa do solstício, a renovação da luz, a ressurreição da luz e a esperança do ciclo de vida, morreu e ressuscitou. Você vê que tem ligações aí, né? Mas, deixando bem claro, as festas pagãs foram englobadas pelo cristianismo por um só homem, e não foi Jesus Cristo. Celebração cristã. Já foi aqui, né? Estabelecimento do Natal. No século IV, o imperador Constantino, o primeiro imperador romano a se converter ao cristianismo, declarou o dia 25, ou seja, aquilo que as pessoas acham que é bíblico, não é. E aqui foi um homem cristão, sim, ele era cristão, sim, se converteu, claro, mas ele declarou o dia 25 de dezembro como o dia oficial para a celebração do nascimento de Jesus Cristo. A data foi escolhida provavelmente para coincidir com as festas pagãs do solstício de inverno e facilitar a conversão dos pagãos ao cristianismo. Só nisso aqui você não precisaria nem mais escutar o nosso estudo. Mas continue aí porque tem mais, muita coisa. Idade Média. Durante a Idade Média, o Natal se tornou uma celebração importante na Europa, com missas espirituais, rituais religiosos e celebração populares. Desenvolvimento da tradição. A árvore de Natal. A tradição da árvore de Natal originária da Alemanha. Olha só, a árvore de Natal é originária da Alemanha. Você sabia disso? Então, aqui você sabe. Da Alemanha. Se espalhou por toda a Europa
e se espalhou por toda a Europa. As famílias decoravam árvores perenes com velas, frutas e outros enfeites para simbolizar a vida eterna e a esperança. Entra ela de novo, o simbolismo aí, a vida eterna e a esperança. Mas era só uma árvore que simbolizava. Trocando aí em miúdos, né? Em comparações, pode-se dizer, Jesus é a árvore. Porque ele, né, pode assim simbolizar para a gente a vida eterna e a esperança. Nossa esperança é Jesus Cristo, não somente ele, né, mas está nele que é a trazer para a gente a vida eterna. A promessa, né, o cumprimento da promessa da vida eterna. Mas isso é outra coisa. Presentes. A troca de presentes durante o Natal também se tornou uma tradição popular, inspirada na generosidade dos 3 reis magos que visitam Jesus ou visitaram Jesus após o nascimento. Ceia de Natal. A ceia de Natal se tornou uma tradição importante em muitas famílias, com pratos especiais e reuniões familiares. Natal moderno, globalização. Com a globalização, o Natal se tornou uma celebração global, com influências culturais de diferentes partes do mundo. Comercialização. A comercialização do Natal também aumentou significativamente, com a indústria de presentes, decorações e entretenimento desempenhando um papel importante na celebração. Diversidade. Hoje em dia, o Natal é celebrado de maneira diferente em diferentes partes do mundo, refletindo a diversidade cultural, religiosa da sociedade e religiosa da sociedade moderna. A história do Natal é uma narrativa complexa e fascinante que reflete a evolução de uma celebração ao longo dos séculos, desde sua origem pagã até a celebração cristã atual. O Natal continua a ser uma época de alegria, esperança, celebração para muitas pessoas ao redor do mundo. Então essa foi a origem, né? A história do Natal. Mas a gente ainda tem a história do Natal que a gente apresentou aqui, né? Então você viu aí os pontos. Era uma história, uma celebração pagã que Constantino trouxe aí para Constantino, o primeiro imperador cristão romano, né? Ou o primeiro imperador romano que se converteu, trouxe essa festa. Mas a festa ela era, né, o solstício, era celebrado por volta dos dias 21 de dezembro, e ela era uma forma de renovação, de celebrar a renovação do sol e a esperança de um novo ciclo de vida. Pelos romanos, né, ela era celebrada a Saturnália, uma festa, uma homenagem a Saturno. Então tem aí, muitas pessoas falam, ó, Jesus ele é comparado a Saturno. Por quê? Por conta dessa festa pagã Saturnália. E ele celebrava, né, o banquete, era o deus da agricultura, e ele celebrava a troca de presentes. E pelo Iule, né, era uma festa já celebrada pelos povos nórdicos e germânicos, e eles decoravam, né, celebravam também o solstício de inverno, e eles decoravam árvores perenes como pinheiros, abetos, e realizava rituais para garantir a fertilidade e a prosperidade. Então, na era cristã, foi colocada aí por esse imperador cristão para englobar a festa pagã. Então, essa foi a história do Natal. E a gente vai trazer aí, já na próxima aula, né, no caso amanhã, o tema do seguinte, vai ser bem interessante. Eu fiz questão de colocar isso aqui. Simbolismo natalino. Aí você vai ver a árvore de Natal, né, vai ver as luzes e tudo mais. Então, que Deus abençoe. Espero que esse estudo tenha trazido algo maravilhoso para você, mais entendimento sobre o Natal. Era uma festa pagã, hoje é uma festa cristã. Eu comemorei muito, mas hoje em dia, pela sociedade, a evolução está tendo tão grande que muitas festas
né? Como o São João, que era uma festa que eu gostava da minha infância, o Natal, como eu coloquei aqui minha questão pessoal na introdução, né? Vinha o pessoal para visitar meus avós e trazia um presente, e era aquela mesa farta. É algo muito bom, porque é uma comunhão, uma união da família, né? Embora seja ali só naquele dia, naquele mês ali de dezembro, mas era algo que era uma tradição, eu não via como uma religiosidade. Não critico quem faz, eu apenas a gente já não faz mais, não tem mais aquela graça. Infelizmente, né? Vai se perdendo a tradição, o gosto, mas ela era uma festa pagã. Hoje não é mais uma festa pagã, é uma festa cristã. A gente não celebra ao Deus Saturno, a gente celebra Jesus Cristo. Então, eu não sou contra quem celebra, eu não celebro porque a gente não gosta mesmo, né? Não, não é mais a questão mais hoje da minha família. Mas a gente não deixa, está inserido. A gente vive na sociedade, então a sociedade festeja, a gente festeja também. A gente só não é mais aquela coisa como antes, não tem mais a mesma graça como antes. Eu acredito que aí na sua cidade, na sua família, também acredito que seja a mesma coisa. Mas sem trazer aqui lado favoritismo, né, o partidário, o religioso, essa é uma história. Eu sou cristão e não sou pagão, mas deixo aqui bem claro que foi uma pesquisa e é o que a história secular nos mostra sobre a história do Natal, antes e depois de Cristo. Que Deus abençoe a todos e até o próximo estudo, em nome de Jesus. Vamos falar dos simbolismos natalinos, tá certo? Que Deus abençoe a todos e até a próxima, em nome de Jesus.